Nessa nossa videoaula, vamos falar de associação de capacitores em série. É um assunto bastante importante para quem é estudante de física, para quem vai fazer Enem, para quem vai prestar vestibular e para profissionais da área eletroeletrônica, né, engenheiros ou técnicos. Vamos recordar brevemente o que é um capacitor. O capacitor é um componente eletrônico passivo que armazena energia na forma de campo elétrico. Acumula cargas nas suas duas placas, né, com cargas com polaridades opostas. Uma placa fica positiva, a outra fica negativa. Né? E essas placas são separadas por um material isolante, também chamado de dielétrico. Ele tem a capacidade de armazenar cargas elétricas durante um certo tempo. Depois ele libera essas cargas. Ele é usado em circuitos para diversos fins. Esses fins podem ser filtragem de sinais, temporização, armazenamento de energia, etc. Aqui nesse slide nós apresentamos alguns símbolos dentre os mais utilizados para capacitores. O mais utilizado é esse do centro aqui. À direita nós temos um símbolo que é do capacitor variável, um capacitor onde se pode variar a capacitância dele, ela não é fixa. As associações possíveis de se fazer com capacitores são associação série, associação paralelo e associação mista. Nessa nossa videoaula, vamos estar focados na associação em série de capacitores. O que é uma associação de capacitores em série? Uma associação de capacitores em série é uma forma de conectar capacitores de modo que a carga elétrica armazenada nas placas de cada capacitor seja igual. Numa associação em série, a carga é a mesma para todos os capacitores, não interessa qual a capacitância de cada um. Tá? Bom, então a ligação em série, como nós podemos ver nesse esquema aqui, olha aqui. Um lado do C1 está ligado na bateria, o outro lado do C1 está ligado no C2, o outro lado do C2 ligado no C3, assim por diante, até chegar lá no último, que é o C5, que está ligado lá no interruptor. Né? Então, basicamente, nós teríamos dois terminais para associação. Então, eu poderia colocar um terminal aqui e outro terminal do outro lado. Aqui está a representação esquemática de uma situação que tem essa aparência física aqui. Ó. Isso aqui é a nossa bateria, cujo símbolo é esse aqui, a bateria V1. S1 é o nosso interruptor, cuja aparência é essa aqui, e o símbolo é esse que está no esquema da esquerda. Esse aqui é o símbolo do capacitor eletrolítico, que é um capacitor que é polarizado, ele tem polaridade. A maioria dos capacitores não tem polaridade, mas o eletrolítico tem. Então aqui nós temos 5 capacitores eletrolíticos ligados em série, correspondendo a esse esquema aqui. Vamos à fórmula geral para calcular a capacitância equivalente de um agrupamento de capacitores ligados em série. A fórmula é essa aqui. 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, até chegar ao último capacitor. Né? Se tiver 10 capacitores, aqui seria 1 sobre C10. Se tiver 200 capacitores, seria 1 sobre C200. Tá? Então, essa é a fórmula geral que nós podemos escrever de algumas maneiras diferentes. Está aqui uma outra forma de escrever essa mesma fórmula. Então, capacitância equivalente é igual ao inverso da soma dos inversos das capacitâncias individuais. Ou a capacitância equivalente é igual à capacitância individual de cada capacitor elevado a menos 1, né? E você soma todos esses inversos e no final você eleva essa soma a menos 1 também. Tá? Escrevendo de uma forma mais academicista, seria essa fórmula
aqui, ó, que na realidade é a mesma coisa, tá? Então, essas 4 maneiras de escrever aí querem dizer a mesma coisa. Se você ficou confuso, lembre-se do seguinte, que 1 sobre x é igual a x elevado a menos 1. Então, fica melhor a compreensão disso aí através de exemplos. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Nessa associação de capacitores que está esquematizada aí à direita, nós queremos calcular a capacitância equivalente, a carga total armazenada e a tensão nos terminais de cada capacitor. Observe que nós temos aqui uma bateria, um gerador de 120 volts e 3 capacitores ligados em série. O capacitor C1 é de 1 microfarad, o capacitor C2 de 500 nanofarads e o C3 de 100 nanofarads. Então, nós vamos utilizar aquela fórmula geral, tá? Mas, no nosso caso, são apenas 3 capacitores. Então, a fórmula se reduz a isso aqui, ó. Substituindo os valores, C1 é 10 a menos 6, que é 1 microfarad, ou se você quisesse escrever 1 vezes 10 a menos 6, seria a mesma coisa. O C2, 500 vezes 10 a menos 9, que são 500 nanofarads. E o C3, 100 vezes 10 a menos 9, que são 100 nanofarad. Desenvolvendo aí, 1 sobre 10 a menos 6 dá 10 à sexta. 500 vezes 10 a menos 9 dá 2 vezes 10 à sexta. E 100 vezes 10 a menos 9 dá 10 vezes 10 à sexta. Somando o que está no denominador, teremos 13 vezes 10 à sexta. Mas nós não estamos procurando esse valor encontrado no denominador, e sim o inverso dele, É ele elevado a menos 1, ou 1 dividido por ele. Tá? Então, tá aqui, ó. Capacitância equivalente igual a 7,6923 vezes 10 elevado a menos 8 farad. Convertendo isso para nanofarad, vai ficar 76,923 nanofarad. Essa é a nossa capacitância equivalente que estávamos procurando. Então vamos agora à resolução do item B. O item B pede a carga armazenada na associação de capacitores. Tá? Carga é Q. Mas vamos partir dessa fórmula aqui, C é igual a Q dividido por V. Os professores de física gostam de dar um macetinho para que o aluno memorize essa fórmula. O macetinho é o seguinte, C quer ver? C quer ver? Tá? Então, do C quer ver, você isola o Q, fica Q igual a C sobre V. Se você isolar o V, você vai ter V igual a Q sobre C. Mas a fórmula que nós vamos utilizar vai ser essa aqui, porque nós estamos procurando a carga, que é o Q. Então, Q vai ser igual ao CV, Mas quem é o C aqui para nós? É aquela capacitância equivalente que nós acabamos de calcular. E o V é os 120 volts da tensão da bateria. Tá? Então, vamos ter esse valor aqui multiplicado por 120, que vai nos levar a uma carga de 9,231 vezes 10 a menos 6 coulomb. Como 10 a menos 6 é micro, então vai ficar 9,231 microcoulomb. Esta é a carga que nós estávamos procurando. Agora vamos à resolução do item C. Então, nós precisamos lembrar do seguinte, numa associação série, todos os capacitores vão ficar com a mesma carga.
Então aquela carga que a gente acabou de calcular, tá, vai ser a mesma para o capacitor 1, para o capacitor 2 e o capacitor 3. Então a carga Q1 vai ser igual a Q2, vai ser igual a Q3, que vai ser igual a carga Q que nós calculamos. Ok? Bom, o que nós queremos saber agora? Nós queremos saber a tensão em cada capacitor. Então nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó, V igual a Q sobre C, que vem lá do CQV. Né? Então, a tensão nos terminais do capacitor V1 vai ser a carga Q dividido pela capacitância do C1. A tensão nos terminais do capacitor C2, que é V2, vai ser a carga Q dividido pela capacitância do C2. A tensão nos terminais do capacitor C3, que é a tensão V3, vai ser a carga Q dividida pela capacitância do capacitor C3. Tá? Então, resolvendo aqui, jogando números naquelas fórmulas. Tá? Então, V1 vai ser a carga Q, que nós calculamos, dividido pela capacitância do capacitor C1, que é 1 microfarad, então 10 a menos 6 farad. Né? Então, isso vai nos dar uma tensão de 9,231 volts. Já o capacitor C2 vai apresentar nos seus terminais uma tensão V2, que é a carga Q dividido pela capacitância dele, que é de 500 nanofarads. Né? Então, isso aqui vai nos levar a uma tensão de 18,462 volts. E, por fim, o capacitor C3 vai ficar com a tensão V3, que é a carga dividida pela capacitância dele, que é 100 nanofarads. Isso vai nos dar uma tensão de 92,31 volts. Então, a situação final é essa aqui, ó. C1 fica com 9,23, C2 com 18,46 e C3 com 92,31. Bom, como tem um bocado de cálculo no caminho aí, para você ver se você não errou, se você somar essas três tensões aqui, a tensão V1, V2 e V3, tem que dar a tensão da bateria aqui de 120 volts. Tá? Pode não dar exatamente igual, porque a gente faz alguns arredondamentos ao longo dos cálculos, né? Mas pelo menos vai dar próximo, né? Assim, tipo 119,99, 120, alguma coisinha, tá? Mas se der muito diferente, aí é porque você errou em algum lugar do cálculo, né? Mas se der próximo, é sinal de que seus cálculos estão certos. Vamos a um segundo exemplo. Nesse esquema do lado aqui, nós temos dois capacitores que estão ligados em série. E nós queremos calcular a capacitância equivalente deles. Eu estou colocando esse exemplo de propósito, porque são apenas dois capacitores no exemplo. Nós poderíamos utilizar essa fórmula que a gente já vinha utilizando, né? Mas quando for o caso particular de dois capacitores, nós podemos utilizar essa fórmula aqui, que é bem mais simples. É o produto dividido pela soma. Então é C1 multiplicado por C2 dividido por C1 mais C2. Mas tome cuidado. Essa fórmula aí só vale para dois capacitores. Se você tiver 3 ou mais, você não poderá utilizá-la. Tá? Então, essa fórmula aqui é só para dois capacitores. Então, vamos resolver o nosso exemplo. Então, a capacitância equivalente vai ser o produto dividido pela soma. Tá? Então, como ambos os capacitores estão com as suas capacitâncias expressas em nanofarad, eu não preciso fazer a conversão para farad. Então eu vou multiplicar C1, que é 300, por C2, que é 500, dividir
pela soma de C1 mais C2, né, que vai dar 300 mais 500, que vai dar 800 aqui no denominador. Isso vai me dar uma resposta em nanofarad, né? Então, 187,5 nanofarad. Tá? Observe que a capacitância equivalente, numa associação série, ela sempre vai ser menor do que a capacitância do menor capacitor. Eu estou fazendo essa observação aqui nesse nosso exemplo com 2 capacitores, mas isso aí vale para qualquer quantidade de capacitores em série. Tá? Então, se o resultado do seu cálculo der uma capacitância maior do que a do menor capacitor, em algum lugar você errou. Tá? Então isso aí é uma dica boa para a gente conferir os cálculos. Bom, como eu já havia dito no início do vídeo, né, eu sou engenheiro eletricista, mestre em engenharia elétrica, sou professor e pesquisador, atuo nessas áreas aqui, tá? Trabalho com treinamentos, produção de material didático, desenvolvimento de circuitos eletrônicos, projetos. Tá? Se você precisar dos meus trabalhos, entre em contato por ligação, por WhatsApp ou por e-mail.